Boa noite a todos. Eu me chamo Ângela Gadelha, sou nutricionista e exerço a função de Medical Science Liaison na Nestlé Health Science. E hoje estamos unidos a dois grandes nomes da terapia intensiva, trazendo highlights do 40º Simpósio Internacional de Terapia Intensiva e Emergência Médica, ou seja, o ISI-100. Foi realizado em Bruxelas durante os dias de 31 de agosto a 3 de setembro. Portanto, estamos na presença do Dr. Luciano Azevedo, professor livre-docente da disciplina de Emergências Clínicas da USP e médico pesquisador do Hospital Sírio-Libanês. E o Dr. Sérgio Lois, intensivista e nutrólogo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Hospital Moinhos de Vento e Hospital Independência. É com grande prazer a estes dois grandes nomes que a gente abre o nosso highlight de hoje. Sejam bem-vindos, Dr. Luciano e Dr. Sérgio. É com vocês. Obrigado, Ângela. Obrigado pelo convite ao Avante da Nestlé, com a parceria da AMIB, para participar com vocês dessa atividade de hoje. Eu vou aqui abrir os meus slides, compartilhar a minha apresentação, só um minuto. Eu gosto muito do ISI-100, eu acho que é um evento que tem uma temática bem interessante, né? Ele é um evento que ocorre anualmente, e esse ano ele foi o primeiro, acho que foi o primeiro grande evento de terapia intensiva que retornou no formato presencial no pós-pandemia. Quando a gente assiste às aulas, a gente assistiu obviamente online, a gente viu que o evento ele não estava tão cheio quanto ele estava quanto ele era anteriormente. Ele ficava super lotado, né? O Sérgio foi várias vezes, eu fui também, e a gente lembrava que o evento ficava super lotado. Esse ano não, mas a qualidade das aulas se manteve excelente. Uma grande vantagem do ISI-100, por exemplo, em relação ao Congresso Europeu de Terapia Intensiva, só um comentário rápido, é que o Jean-Louis Vincent e o Fábio Tacconi, que são os organizadores, eles trazem do mundo inteiro os maiores experts em cada um desses temas que são discutidos no evento. Então, diferente do Congresso Europeu, que por questões políticas acaba priorizando palestrantes europeus, nesse congresso não, eles trazem americanos, trazem palestrantes da Ásia, né, da Oceania, mesmo da América do Sul. Então, tem essa mundial mesmo, né? Esse evento tão cosmopolita assim, ele acaba trazendo dados bem interessantes para a gente. E eu fiquei, então, responsável por comentar com vocês alguns temas gerais do Congresso, e o Sérgio depois vai comentar especificamente temas mais nutricionais, então, de terapia nutricional. Então, a gente vai dar algumas pinceladas do que surgiu de interessante no ISI-100 e do que pode vir a ser o tratamento, digamos assim, do paciente crítico nos anos vindouros, né? Quais são os aspectos mais importantes que esses grandes experts estão falando em relação ao tratamento do paciente crítico para o futuro. Então, depois, se alguém que esteja assistindo essa apresentação quiser os slides da minha aula, fique à vontade para entrar em contato comigo através de um desses canais que vocês estão vendo aí e me pedir os slides da apresentação, que não tem problema nenhum, a gente envia para vocês, tá bom? Então, alguns aspectos bem interessantes do cuidado do paciente crítico que foram abordados no ISI-100. Um primeiro aspecto, e isso a gente viu em várias mesas, né? Não foi uma mesa específica que falou de medicina de precisão ou de medicina personalizada, na verdade foi uma tendência mesmo do evento de tentar trazer o cuidado do paciente crítico, por menos que ele esteja hoje em dia voltado para a medicina personalizada, a ideia de que no futuro esse cuidado esteja relacionado com diversos processos fenotípicos, diversas características fenotípicas dos pacientes, e com isso a gente não precise aplicar aquele achado, né, aquela característica de um tamanho serve para todo mundo, porque a gente sabe que no cenário do paciente crítico, muitas vezes isso não é verdadeiro, por menos que a gente consiga aplicar isso hoje em dia. Mas a tendência, eventualmente, para o futuro é tentar aplicar mesmo esses conceitos de medicina personalizada e de medicina de precisão. A medicina personalizada seria um cenário de uma medicina que é focada no paciente,
baseada numa caracterização clínica individual e que entra também traços genéticos, características fenotípicas, perfil de gravidade do paciente, diversidade dos sintomas, etc. Já a medicina de precisão, só para vocês terem uma ideia, elas são um pouco diferentes. A medicina de precisão ela é muito mais voltada para a informação molecular, para a característica fenotípica, para a variante fenotípica da doença. Então, a gente poderia dizer que a medicina de precisão ela faz parte da medicina personalizada, né? Então, é tentar identificar perfis fenotípicos no paciente crítico que se beneficiam mais de determinado padrão de tratamento. Então, por exemplo, hoje saiu no Blue Journal um estudo mostrando diferentes perfis fenotípicos em síndrome do desconforto respiratório, um perfil que melhora mais com corticoide, que é o tratamento que a gente tem cada vez mais considerado para esses pacientes, e outro perfil que não melhora significativamente com corticoide. Mais ou menos como a oncologia já faz com determinados tipos de tumores que são perfis de antígenos ou de anticorpos positivos, e a partir daí você trata aquele tumor especificamente com aquela medicação. Então, essa medicina de precisão não seria igual a uma droga simples e individualizada, e sim uma característica da medicina que ela contempla, ao mesmo tempo, padronização e individualização. Eu vou fazer uma padronização para todos aqueles pacientes que são N-gal positivo na insuficiência renal. Nesse cenário, eu vou dar tal medicamento. No cenário do N-gal negativo, eu vou fazer uma padronização com outra abordagem terapêutica. Então, isso é a chamada medicina personalizada / medicina de precisão. Então, só para dar alguns exemplos para vocês, ficou muito claro no evento que quando você fala, por exemplo, de lesão renal aguda, de síndrome do desconforto respiratório agudo ou mesmo de sepse, você está falando de vários perfis fenotípicos diferentes. Então, na insuficiência renal aguda, por exemplo, você tem cenários de durações diferentes, de trajetórias diferentes. Aquele paciente que fica tendo episódios de insuficiência renal aguda, ele melhora, evolui com recuperação da função renal e piora novamente. E isso você pode tentar caracterizar através de padrões moleculares e também através das diferentes etiologias. E isso está cada vez mais claro que vai ser parte do nosso tratamento no futuro. Por exemplo, essa definição sugerida pelo ADKI, né, que é um dos grupos que fazem sugestões de definição junto com o CADIGO para a insuficiência renal aguda, publicada ano passado no JAMA Network Open, e foi mostrada no evento, ela já fala de insuficiência renal biomarcador positivo e biomarcador negativo, até num cenário onde você não tem alteração da creatinina e sem alteração do débito urinário. Então, você vai tentar identificar nesse perfil de pacientes, perfis de pacientes que vão ter creatinina normal e débito urinário normal, mas ele já tem, por exemplo, biomarcadores como TIMP2, IGF-BP7. Esses biomarcadores, no cenário de um indivíduo com função renal normal, eles já podem predizer aqueles pacientes que vão evoluir com insuficiência renal e terapia de substituição renal. Só para dar um exemplo para vocês, isso aqui é um estudo que já é relativamente antigo, publicado no JAC de 2012, que foi também apresentado no Congresso, mostrando que quando você tem N-gal urinária alterado ou KIM1, que é um outro marcador urinário alterado, mesmo na ausência de creatinina alterada ou de alteração do débito urinário, você já tem um maior risco de eventos de morte ou de terapia de substituição renal. Então, na ausência dos critérios clínicos habituais de insuficiência renal alterados, creatinina normal e débito urinário normal, você ter um biomarcador alterado, você já poderia pensar, esse paciente aqui tem N-gal alterada ou tem KIM1 alterado. Então, vamos prevenir um risco de insuficiência renal, vamos dar fluido para ele, vamos eventualmente reduzir possíveis medicações nefrotóxicas. Então, você já pode começar a tentar intervir para prevenir insuficiência renal antes do surgimento do critério clínico de alteração da creatinina ou de alteração do débito urinário para esses pacientes. Então, isso deve estar presente no futuro aí desse cuidado do paciente nefropata, do paciente com lesão renal aguda na UTI. Do mesmo modo, esse estudo publicado esse ano no Critical Care, ele fala sobre a terapia personalizada da ventilação mecânica na síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, não é simplesmente, pessoal, colocar
baixo volume corrente para todo mundo, não é simplesmente colocar driving pressure menor do que 15, menor do que 13 centímetros. A tendência da terapia personalizada para a síndrome do desconforto é observar todas essas características dos pacientes, também se você conseguir, por exemplo, pressão transpulmonar, medir mechanical power, avaliar a imagem pulmonar e também, no futuro, isso não está para hoje ainda, avaliar os possíveis fenótipos, como eu comentei com vocês, fenótipos que respondem mais a determinadas intervenções ou não. Então, a gente tem, né, o grupo de pesquisadores do ART tem um estudo publicado no British Journal of Anesthesia, há uns 2 anos atrás, onde eles mostraram que determinados perfis de pacientes com síndrome do desconforto podem responder ou não à manobra de recrutamento alveolar, com melhor hemodinâmica, aliás, com melhora respiratória, enquanto outros têm pior hemodinâmica e piora clínica. Então, não é one size fits all, não é um tamanho para todo mundo. A gente deve tentar personalizar o nosso cuidado de tal maneira que a gente consiga fazer um cuidado mais individualizado para determinado tipo de paciente. Então, só para dar um outro exemplo para vocês, aqui falando um pouco de sepse, esse estudo caracterizou, através de marcadores clínicos, laboratoriais e biomarcadores, 4 perfis de pacientes sépticos que eu brinquei aqui chamando de 1 perfil Nutella, 2 perfil pulmão, 3 perfil raiz e 4 perfil encefalopatia. Então, o perfil Nutella seria aquela sepse, o que a gente chamava antes de sepse grave, né? Uma sepse com uma só disfunção orgânica que não tem uma mortalidade tão significativa. O perfil 2, ou perfil pulmão, seria aquele paciente que tem como disfunção orgânica clássica e básica e fundamental a síndrome do desconforto respiratório agudo. O perfil 3, esse todo mundo conhece, é o choque séptico raiz, aquele com síndrome de disfunção de múltiplos órgãos, insuficiência renal, etc. E o perfil 4 é o perfil mais que a gente chamaria de encefalopatia. Então, qual é a importância disso? A importância é que cada um desses 4 perfis responde de forma diferente à infusão de fluido. Então, se você tem um indivíduo com encefalopatia, esse paciente responde de forma desfavorável com aumento de um risco de morte até 20% quando você infunde fluido para ele. Então, através dessa caracterização do perfil fenotípico, eu consigo identificar qual é o paciente que vai responder melhor ou vai responder pior à infusão de determinada intervenção terapêutica. O perfil de choque séptico grave, com disfunção de múltiplos órgãos, se beneficia com diferença estatisticamente significante da infusão de fluido. Então, vejam que dentro de uma mesma síndrome, de uma mesma doença, de uma mesma sepse, eu consigo caracterizar perfis diferentes de pacientes que vão responder de forma diversa às minhas intervenções terapêuticas habituais para esse tratamento. Então, é isso que a medicina personalizada quer trazer para o cenário da terapia intensiva nos anos futuros. Vindo um pouco mais para o nosso dia a dia, o que é que houve uma grande preocupação, houve uma grande discussão em relação ao cuidado do paciente crítico hoje em dia, principalmente no cenário da pandemia, exatamente em relação à qualidade do cuidado desses pacientes. Então, se sabe que durante o cenário do Covid-19 houve uma perda da qualidade do cuidado nas diversas unidades de terapia intensiva, já tem estudo, inclusive brasileiro, mostrando isso, que a qualidade do cuidado cai, os pacientes voltam a ter, mesmo os não Covid, voltam a ter uma mortalidade igual a antes da pandemia, 4, 5 anos atrás, tá? Então, essa qualidade, ela se perde quando você tem diversos cenários que podem afetar o cuidado habitual dos pacientes. Então, falando um pouquinho disso, né, a gente sabe que a segurança e a qualidade do cuidado são fundamentais, elas são condições imprescindíveis para você cuidar adequadamente de um indivíduo dentro da unidade de terapia intensiva, e é um problema substancial. Isso aqui, incidência de ocorrência, né, de eventos adversos hospitalares, vejam aí em vários cenários, e a gente tem o cenário brasileiro também com ocorrência de muitos eventos adversos hospitalares, então cabe cada vez mais a importância desse cuidado. E a gente sabe que a UTI é o cenário hospitalar onde o risco de evento adverso é maior, porque a quantidade de tomadas, tem estudo disso também, foi apresentado no Congresso, a quantidade de tomadas de decisão que os profissionais de saúde são submetidos durante um plantão de 6 ou de 12 horas na terapia intensiva é substancial. E o risco de um erro, de um evento adverso, é bastante significativo.
Então, ficou muito claro no Congresso a importância da gente ter diversas estratégias para tentar melhorar a qualidade assistencial do paciente internado na unidade de terapia intensiva. Então, quando eu quero melhorar o meu atendimento, eu tenho que primeiro caracterizar o problema, né? Então, isso aqui é o clássico da melhoria da qualidade, né? Que são os ciclos de PDSA, de planejamento, de execução, de estudo e de ação, né? Então, isso é o cenário fundamental para que a gente possa melhorar a qualidade do nosso cuidado, né? O que a gente está querendo melhorar? Como que a gente sabe que essa melhora, que essa mudança é uma melhora? Né? E que mudanças a gente pode fazer que vai resultar numa melhora do cuidado para esses pacientes? Então, esses ciclos de planejamento, execução, aí, obviamente, isso tem que ser mensurado, né? Não dá para você simplesmente executar e depois não mensurar. O certo é fazer a mensuração pré e pós-execução do plano de melhoria da qualidade. Então, está muito claro a importância desse cenário, né? Da importância da melhoria da qualidade no cuidado do paciente crítico. Também, um outro contexto é o contexto de como a gente pode fazer isso dentro do cenário da UTI mais específico, né? Então, a importância que o Congresso deu ao cuidado do time da terapia intensiva, então está aqui escrito de baixo, ó, reforce a necessidade de trabalho multidisciplinar, time multidisciplinar. Então, aulas sobre round multidisciplinar, aulas sobre quem deve participar dos rounds multidisciplinares, como fazer um round multidisciplinar adequado, importância dos outros profissionais da saúde, segurança psicológica, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, está muito claro que para mudar a cultura, eu preciso intervir no time. Para mudar a cultura de qualidade, a cultura de segurança, eu preciso intervir no time multidisciplinar, dando segurança ao meu time, para que esse time tenha a capacidade de entender quando as coisas não estão funcionando adequadamente e participar de projetos de melhoria a partir daí, sem a cultura punitiva, reforçando a segurança psicológica. Então, dentro dessa governança clínica, a gente tem diversos aspectos do cuidado da qualidade que devem ser levados em consideração. Inclusive a abertura, né, que seria a capacidade de você se comunicar adequadamente com os profissionais da saúde do seu time, para que você possa fazer, de fato, um time multidisciplinar que seja capaz de realmente melhorar a qualidade assistencial. Então, nesse cenário, a segurança psicológica é fundamental e ela foi alvo de várias discussões durante o Congresso, né? Então, a cultura punitiva deve ser evitada, né? Tem vários aspectos da segurança psicológica que têm que ser levados em consideração. Então, o que é isso, essa segurança psicológica? É um clima de trabalho onde as pessoas se ficam confortáveis sendo elas mesmas e se expressando, ou seja, os profissionais têm que ser capazes de compartilhar preocupações e erro sem cultura punitiva. Eles vão se sentir seguros, por exemplo, de discutir num round e não serem humilhados, ignorados ou chamados de culpados. Quando eles estão inseguros a respeito de algum ponto, eles têm que ter segurança, dentro desse contexto de segurança psicológica, para perguntar, olha, eu não estou contente com esse quadro, o que é que você acha disso aqui? Tá? E aí, se você tem segurança psicológica, você tem mais confiança e mais respeito e reduz conflito dentro dos profissionais do time. Num cenário como que a gente está experimentando, de pandemia, onde os times estão todos sobrecarregados, né, todo mundo com burnout, a segurança psicológica é fundamental para a evolução desses pacientes, para a evolução com qualidade do cuidado dos pacientes no cenário do cuidado crítico. Quais são os benefícios, então, do cuidado da saúde, né, dessa segurança psicológica? Ela reduz a taxa de erro, é um aprendizado organizacional, isso melhora o trabalho em equipe, aumenta o tempo de permanência dos profissionais, a longevidade da carreira, e eu consigo ter uma avaliação mais rápida e mais adequada dessas questões de qualidade e segurança, né? Assim, quando existe uma cultura de feedback, de orientação e de não punitiva, é melhor do que simplesmente um preenchimento de um formulário de evento adverso, né, que muitas vezes não é preenchido, ou que até que chegue nas instâncias necessárias e que seja dado um feedback para a equipe da unidade, isso demora um tempo bastante longo, né? Então,
nesse cenário, como é que eu consigo criar times de alta performance? Quando eu tenho um ambiente seguro para falar, naqueles que não querem falar, obviamente, eu posso notificar, mas tem que ser estimulado a fala dos profissionais e também uma cultura não punitiva. Quando eu tenho tudo isso, eu tenho realmente uma cultura de segurança muito mais substancial, eu aumento a resiliência, eu aumento a confiança, a criatividade e a motivação dos nossos profissionais. Né? Então, isso ficou muito claro no Congresso. Bateram em várias mesas sobre a importância do trabalho em equipe, porque eu acho que eles sentiram que durante a pandemia muito disso se perdeu, né, por causa do excesso de trabalho e do burnout que os profissionais de saúde foram submetidos. Também assim o fato de não ter família, né? Então, em muitos lugares, pelo fato de você não ter família, o contato com o paciente, ou mesmo quando o familiar entrava, isso gerou também muita insegurança nas famílias e isso se transmitiu, essa insegurança, para os profissionais da saúde. Então, realmente gerou um cenário bem desfavorável e aí houve claramente essa preocupação dos profissionais que estavam no evento em relação a esse cuidado da segurança e da qualidade do atendimento dos pacientes. E aí a última discussão que eu queria mostrar para vocês é, de novo, um cenário de tentar trazer o cuidado do paciente crítico para os anos vindouros. Né? Então eu vou convidar vocês para entrar no DeLorean do De Volta para o Futuro e vamos ver como é que seria o futuro do cuidado crítico daqui a 30 anos ou em 2050, daqui a 20 anos, dentro da unidade de terapia intensiva. Né? Então, vamos setar o nosso tempo de destino para 2048, para 2050, 2051, daqui a 30 anos, para a gente ver. Bem-vindos a São Paulo, pessoal, daqui a 25, 30 anos. Essa visão Blade Runner da cidade de São Paulo é interessante, está faltando só os carros voadores, né? Já devem estar presentes nessa época. Mas é interessante a gente tentar entender, dentro desse cenário futurista, qual é o cenário da saúde, qual é o cenário do cuidado ao paciente crítico. Será que os hospitais do futuro serão que nem essa maquete aqui de um hospital do Oriente, um hospital chinês, enorme, né, onde você vai ter um ambiente hospitalar muito mais amplo? Talvez não. Uma das discussões que houve no Congresso, inclusive foi uma aula do próprio Jean-Louis Vincent, ele cita, olha, talvez os hospitais do futuro tenham 80%, 70% de leitos de terapia intensiva, de cuidados críticos, porque o restante, ou o paciente investiga uma doença a nível ambulatorial, ou ele vai para o hospital dia. Ninguém vai fazer sentido daqui a 20, 30 anos o cidadão ficar internado no hospital para terminar esquema de antibióticos. Isso já acontece hoje em dia. Né? Os hospitais eles vão ser transformados provavelmente em um cenário muito mais da terapia intensiva mesmo. Né? Então, o cuidado do paciente crítico vai ser a base do cuidado hospitalar daqui a 20 ou 30 anos. Então, talvez as UTIs do futuro tenham esse desenho. Né? Uma UTI, a gente não cabe mais, UTI daqui a 20, 30 anos, o cenário da UTI de salão, com vários leitos, um do lado do outro, todos devem ser esse cenário de box, preferencialmente com essas janelas amplas aqui, com várias possibilidades de entretenimento para os pacientes que puderem utilizar esse entretenimento. Né? Então, isso aqui já está provado, esse perfil de unidade de terapia intensiva, que reduz substancialmente, por exemplo, a incidência de delírio. Então, esse é um estudo do AC Camargo, já publicado há um tempo, que comparou a incidência de delírio numa UTI salão, depois que essa UTI salão foi transformada em UTI de 8 leitos individuais. E a incidência de delírio caiu substancialmente depois dessa mudança, de 15% no leito multibeds, digamos assim, para 7%, com diferença estatisticamente significativa, mostrando, então, que houve claramente um benefício do paciente quando você orienta, organiza melhor o seu leito, a sua arquitetura, digamos assim, da unidade de terapia intensiva. E as camas do futuro? Será que elas vão ser desse tipo? Provavelmente elas vão ter a capacidade de avaliar as diversas características fisiológicas dos pacientes internados na unidade de terapia intensiva nesse cenário. Isso aqui é uma maquete, mas vocês vão ver que vários desses equipamentos já estão sendo discutidos para serem utilizados no paciente no futuro. Então, por exemplo, esses dispositivos de monitorização hemodinâmica
minimamente invasivos ou não invasivos, né? Ergonômicos. Então, você consegue avaliar toda a parte respiratória do paciente. Isso aqui, por exemplo, uma impedância, né, torácica, tudo totalmente não invasiva, e um colete que o paciente veste, ou então uma tatuagem eletrônica que ele está descrevendo aqui, que vai poder monitorar sinais vitais, vai poder monitorar lactato, eletrólitos no suor. Né? Então, você não precisa coletar o exame de sangue do paciente para saber a dosagem sérica de lactato, para dosar o potássio, para dosar o sódio desse paciente futuramente. E, claramente, esses dispositivos eles vão ter capacidade, através de tecnologia de aprendizado por máquinas e inteligência artificial, de identificar a deterioração clínica do paciente e predizer eventos adversos. Que hoje a gente tenta, com os nossos sistemas de alarme, que são claramente falhos, esses sistemas no futuro vão ser capazes de identificar com excelente acurácia aquele paciente que está evoluindo de forma desfavorável para que a intervenção seja feita o mais rápido possível. Alguns exemplos de outros dispositivos que foram discutidos no Congresso. Então, esse dispositivo aqui, que seria um desfibrilador colocado como uma cinta, né, no paciente externo, aqui as pás, o desfibrilador, né, totalmente externo, e esse outro dispositivo que já está em teste, que ele é capaz de automaticamente organizar a fração expiratória de oxigênio e baseada na saturação do doente. Então, quando a saturação cai, o dispositivo identifica essa queda da saturação e ele mesmo ajusta o fluxo de oxigênio do paciente para manter a saturação de acordo com aqueles valores que você predeterminou quando você fez os ajustes do aparelho. Ou seja, coisas que vão ser extremamente importantes para a gente reduzir, ter uma melhor qualidade no atendimento, melhorar a segurança e reduzir o risco de um paciente internado, por exemplo, na UTI. Do mesmo modo, os dispositivos de assistência circulatória, gosto muito dessa discussão desse artigo, né, um comentário do JAMA de alguns anos atrás, eles vão ser provavelmente ajustados. Hoje a gente já tem diálise junto com ECMO, né? Você consegue fazer no mesmo sistema, claro que com máquinas diferentes, diálise e ECMO. No futuro, muito provavelmente, a gente vai ter esses dispositivos de assistência cardiocirculatória e respiratória, ou mesmo renal e hepática, muito provavelmente. Nós teremos isso tudo junto no mesmo equipamento e você simplesmente liga: agora eu quero o ajuste renal, agora eu quero o tratamento de disfunção respiratória, agora eu quero o tratamento da disfunção hepática do paciente. Tá? Então, é possível que esses dispositivos... Hoje a gente já tem máquinas de ECMO bem menores, né, que facilitam exatamente esse cuidado, né, o transporte do paciente. Então, muito provável que no futuro esses dispositivos sejam unidos num só. Assim como os dispositivos de imagem, né? Hoje a gente já tem ultrassom portátil, mas a tendência no futuro é a gente ter tomografia portátil, que já está disponível em alguns lugares, mas disponível de forma mais ampla na imensa maioria das unidades de terapia intensiva. E, falando um pouquinho sobre o cuidado do paciente no futuro, muito provavelmente esse cuidado também vai ser baseado naquilo que eu comentei com vocês no início dessa discussão. Uma terapia personalizada, onde você, de acordo com a característica do doente, com o perfil imunológico ou fenotípico do paciente, você trata esse paciente de acordo com essa característica. Né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo de um estudo para vocês, esse é um estudo em sepsis que já tem vários anos, né? Um estudo publicado em mais de 10 anos, onde ele tratou os pacientes com sepse diferente de acordo com o antígeno de histocompatibilidade HLA. Quem tinha HLA baixo, identificando um perfil maior de imunossupressão, recebeu fator estimulador de colônia de granulócito e macrófago, né, que é o GM-CSF, tem um nome comercial e tudo. E se viu que, nesse perfil de doentes, usar o GM-CSF melhorou significativamente a resposta inflamatória e reduziu o tempo de ventilação mecânica dos doentes. Então, é possível que, no futuro, os nossos tratamentos sejam totalmente baseados nessa caracterização fenotípica e de biomarcadores dos pacientes, como outras especialidades médicas já têm hoje em dia. Porém, nós não vamos esquecer, no futuro, do atendimento humano, do atendimento com toda a interação que a gente precisa ter com os nossos pacientes.
Como já acontece em muitos lugares hoje em dia, a gente vai ter pacientes em ventilação mecânica, mas já reabilitando, pacientes entubados, mas já andando no corredor, tá? Então, a gente vai ter um cuidado altamente tecnológico na unidade de terapia intensiva do futuro, mas não vamos esquecer dos fatores humanos que fazem toda a diferença no cuidado do nosso paciente. Então, hoje em dia, isso também já acontece, visita de animal de estimação na unidade de terapia intensiva, e esse tipo de abordagem, né, com o cuidado humanizado, ele deve ser muito presente também nas unidades de terapia intensiva do futuro, tá bom? Acho que esse era o meu último slide, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para as perguntas. Um abraço. Boa noite, Sérgio Loz, Porto Alegre. Queria também agradecer aí a Avante Nestlé por essa iniciativa, sempre muito boa, né, de divulgar as coisas que acontecem de mais importante na terapia intensiva e na terapia nutricional. Queria cumprimentar o meu amigo Luciano, ele foi brilhante conseguir. Eu estava duvidando que ele fosse conseguir falar assim tanta coisa em tão pouco tempo, né? Mas ele é ligeirinho e sem perder qualidade e com seu habitual brilhantismo, ele mostrou muito bem as coisas que foram faladas no congresso, tal qual o Luciano. Eu também gosto muito do Easy 100. Eu tive na última pandemia, pré-pandemia, né, em Viena, excelente congresso. Eu compartilho da opinião do Luciano sobre o congresso. Esse congresso que a gente assistiu online, num segundo momento, para alguns inscritos, como foi o Luciano, como foi para mim, mas também que era presencial, como a gente pôde perceber nas filmagens, foi de alto nível, né? Eu acho que eu já estou compartilhando aqui a minha apresentação com vocês. Estou ou não estou? Só para... Eu estou vendo aqui... Sim, doutor Sérgio. Tá. Já aparece para a gente. É que para mim demorou para abrir aqui. Bom, eu vou tentar ser bem breve, até porque já está terminando o tempo e é muita coisa para falar. Eu vou me emocionar com algumas coisas, então eu vou tentar só trazer o que tem, na minha avaliação, de mais importante, que pode ser funcionar como uma alavanca para cada um das pessoas que estão nos ouvindo, por seu interesse e por seus recursos, buscar aprofundar mais nesses temas, né? E antes de começar, propriamente, eu queria só pegar uma deixa do Luciano, e a medicina que foi muito falada e ele apresentou tão bem, me lembrou um pouquinho o jeito que o Luciano apresentou a Jornada nas Estrelas, com o doutor, não Spock, né, o magro, né, que é o médico lá daquele trio, né, que era o Capitão Kirkan, o orelhudo lá, que era o Spock, e o magro, que era o médico, e que ele tinha uma caixinha chamada Trident, se não me engano, e que ele passava aquilo, ele fazia diagnóstico de hemorragia subaracnoideia, hematoma intracerebral, contusão de tórax, SARA, abscesso abdominal, e com alguns ajustes já dava o tratamento, e a pessoa já saía dali caminhando. Acho que vai ser por aí, né, Luciano? Bom, então, o que me chamou a atenção? Eu selecionei alguns tópicos apresentado para as pessoas que mais frequentemente nesses congressos pesados apresentam esses temas, e como primeiro tema que eu estou trazendo para vocês, um resumo, né, da apresentação do simpósio da Nestlé, apresentado pelo Martin Rosenthal e a Matt Berger, também chamada por alguns, né, não é só eu que chamo ela de Berger, às vezes alguns chamavam ela de Matt Berger, né, mas a maioria chamou de Matt Berger. E eles desenvolveram tópicos relacionados às nossas abordagens e os impactos nos desfechos da terapia intensiva. O Rosenthal, ele passou uma revisão muito interessante sobre PICS, né, que é a inflamação persistente com imunossupressão e catabolismo, né, síndrome da imunossupressão, inflamação e catabolismo persistentes, traduzindo para o português. E o impacto que isso traz do ponto de vista de massa magra e de composição corporal e essas alterações no desfecho do doente grave que está na UTI. O Luciano apresentou
um slide semelhante a esse, e a gente não consegue fugir muito disso em terapia intensiva. A gente não consegue fugir quando está abordando o paciente para entregar uma terapia, seja ela uma terapia para ressuscitação hemodinâmica, para suporte renal, suporte ventilatório ou suporte nutricional. E uma coisa importante, que isso é muito claro, é que as nossas alterações, digamos, fisiopatogênicas que estão se desenvolvendo para que nós sobrevivamos ao insulto, e isso se chama alostasia, né? O novo conjunto de fatores derivados da prévia homeostasia, elas ocorrem simultaneamente, não é um período muito inflamado que se segue a um período de anti-inflamação. Como apresentou o Luciano, cada indivíduo vai ter digamos, uma resposta muito individual em relação ao insulto, que está também pautado em cima da sua carga genética. Quanto mais tempo a gente tem, digamos, de inflamação, com reentradas inflamatórias, mais o paciente caminha em relação ao tempo para a imunossupressão, a partir de re-hits, como se fala, né? Reentradas inflamatórias e sepse recidivante. Ou seja, quando o paciente entra grave na UTI e ele, em poucos dias, desenvolve falência orgânica múltipla, a gente não consegue tratar isso adequadamente, ele morre, ou conseguimos e ele resolve, é um paciente. Quando esse paciente consegue parcialmente resolver esses problemas, ele vai se tornando doente crítico crônico e a gente mantém ele vivo, mas vivo precisando de suportes. E isso vai diferenciar muito essas populações. Isso foi muito percebido em Covid, nessa pandemia atual. Então, como a gente está vendo aqui nesse slide, nós temos, então, um conjunto de definidores de um novo fenótipo, como o Luciano também falou antes, para outras síndromes, né? Então, esse fenótipo de doente agudo que vai sobrevivendo aos insultos, que antigamente, por falta de tecnologia e conhecimento como nós temos agora, morriam, esses pacientes vão se tornando críticos crônicos, vão sofrendo reentradas inflamatórias, mantendo sepse recidivante, apresentam marcadores biológicos de imunossupressão, aqui pautados em cima de neutropenia e linfopenia, pacientes que têm persistente biomarcadores de inflamações elevados, e esses pacientes têm, quando sobrevivem, reduzida e definida, e isso é uma coisa importante quando a gente constrói a estratégia de terapia desses pacientes, qualidade de vida, e esses pacientes desenvolvem invariavelmente desnutrição com caquexia e muitos deles com úlceras de pressão difícil tratamento. E isso vem independente da qualidade, como a gente define como alta qualidade, da terapia nutricional que está sendo entregue. Então, isso é uma coisa que está ligado à doença per se e às suas complicações. Vamos passar aqui adiante. Como é que a gente pode, sobre a perspectiva nutricional, né, acoplada às outras terapias que estão sendo entregues ao doente, poder mitigar ou reverter é difícil, né, esse contexto? Então, foi trazido pelo Rosenthal algumas coisas, e também em outras palestras foi levantado essas questões de novo, né, de imunonutrição de alguns elementos que constituem a oferta proteica do doente, especialmente ligados à arginina, né, a arginina agindo como, e aqui eu não vou entrar em detalhes, porque a gente não vai ter tempo, mas agindo via mTOR e como um fator de crescimento, e até no próprio hormônio de crescimento, nos pacientes que respondem, como um fator ligado a reparo tecidual e diminuição ou adequação da resposta inflamatória. A associação arginina-leucina podendo agir no que se chama de mTOR, que é um sistema que vai regular a autofagia, podendo fazer com que uma suprimida ou excessiva autofagia não ocorram e os desfechos possam melhorar em relação a isso. Ômega 3 e as suas moléculas desdobradas, que nós vamos chamar assim como um grupo, são vários tipos, né, de resolvinas, e um componente importante, que depois foi a segunda parte dessa fala com a Berger, com a qualidade da biota. Sim, a biota vai ser um definidor de desfecho em muitos desses pacientes.
e a gente vai estar, digamos, quanto mais qualificada é a biota, mais efetiva foram as nossas terapias, resgatar o paciente do seu choque, ventilá-lo bem, nutri-lo adequada e precocemente, mas utilizando coisas que muitas vezes a gente não utiliza por processos que são, digamos assim, entortados, são tortos, né, em alguns hospitais, como eu conheço, que não oferece fibra por uma questão de convicção ou por questão de recurso para os pacientes. A não oferta de fibra, elementos que nós podemos agrupar, digamos, como pró e pré-bióticos, os simbióticos, tá? Vai gerar alterações definidas no biota do doente crítico, que vão repercutir lá na frente em imunidade e reentradas de inflamação, imunossupressão e possibilidade de sobrevida ou qualidade na sobrevida. Então, fibra é uma coisa que a gente deve sempre considerar assim que possível. A gente tem as fibras solúveis, a gente teria que dar uma dose variando entre homem e mulher, entre 20 e 30 gramas. A gente sabe que a fibra solúvel está ligada a uma qualidade, digamos, das fezes propriamente ditas, e a fibra insolúvel mais no movimento, né, na dinâmica, na motricidade por dentro do tubo digestivo desse bolo fecal, fazendo com que o trato digestório seja, digamos, menos judiado pela doença crítica ou por seus tratamentos, tá? A disbiose, que é o termo que a gente vai usar muito, que vai estar se referindo a essa biota doente, vai estar ligado a complicações inflamatórias e imunossupressivas, como eu já disse, e também pode estar se manifestando na alteração da função do trato digestório, que a gente vai, muitas vezes, enxergá-la como distensão, dor, diarreia e constipação. Constipação, e a Mette deixou isso muito claro, né? Às vezes ela é saudada pela staff da enfermagem, porque o paciente não está evacuando muito, não está aumentando a carga de trabalho desses profissionais, é muito prevalente e é tão ruim quanto diarreia. Diarreia, ela vai ser mais uniforme no sentido de saber a sua real incidência, quanto melhor ou mais uniforme for a definição em diferentes serviços. E aqui, eles definindo, e é uma definição que a gente usa também nos nossos hospitais que eu trabalho, e a maior parte dos meus colegas também referem isso, são evacuações líquidas, né, ou semilíquidas, 3 ou mais vezes ao dia. Eles definem também, e eu achei muito interessante, que é aquela coisa da loperamida como primeira medida. Vamos dar loperamida para o doente. Antes disso, revisar todos os elementos da prescrição, loperamida fica como segundo ou terceiro plano. Considerar sempre a patologia ligada à presença de sais biliares e uso de colistiramina. Quando for usar probióticos, evitar ao máximo usar Saccharomyces boulardii, né, porque está ligado, por exemplo, a complicações infecciosas nessa população, até endocardite. A gente sabe que na terapia intensiva, uma meta-análise de 2015 que eles trouxeram, mas que é uma meta-análise muito utilizada e a gente vê ela em muitas aulas e congressos, não traz uma vantagem evidente, mas o paciente pós-UTI optar no andar, sim. O conjunto da obra mostra um benefício evidente para a associação de fibra quando tu está dando oferta nutricional enteral para pacientes que estão recebendo dieta enteral. E esse é um estudo de 2021 muito interessante, tá? Que mostra que quando tu tem uma dieta livre de fibra, e aqui foi dado, por exemplo, uma dieta enteral livre de fibra para uma população controlada, tu via que tu desenvolvia rapidamente uma biota que era uma biota doente, que manifestava disbiose e as complicações de uma disbiose. Então, a não inclusão, e ela ria muito quando falava, e eu adaptei um slide parecido com o dela na apresentação da aula no congresso da MET-PG, a não inclusão da fibra é, digamos, o pavor, né, diarreia, o pavor para a enfermeira, o sofrimento para o doente com suas dermatites ou úlceras, e sofrimento, dor, disfunção para o doente. Ela falou 2 ou 3 vezes sobre o eixo, digamos, intestino-cérebro em relação à qualidade da biota. A gente sabe que isso é o futuro, a gente sabe que muitas doenças neuropsiquiátricas, especialmente em sobreviventes de doença grave, estão ligadas à qualidade dessa biota. E eu bolei esse slide só para lembrar vocês que isso existe. Isso aqui é uma publicação recente, 2021. Existem várias publicações que são abertas ao público, com um PDF free, né, que abordam o assunto, e eu acho muito interessante que a gente domine algumas coisas sobre isso, porque a gente pode estar repercutindo em coisas que estão ligadas à qualidade de vida no paciente que sobrevive. Uma outra
mesa que eu achei muito interessante foi o ajuste fino, digamos, na terapia nutricional do doente crítico. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui, né? E aqui, digamos, passando de uma maneira muito singela, mas por dentro do que o Luciano falou na apresentação dele, então eles apresentaram na mesa, uma apresentação mais rápida do que as outras, sobre, digamos, dispositivos em que tu coloca no dedo do doente e tu capta sinais que vão estar te dando coisas que não só a gente vê hoje, como, por exemplo, na plastimografia, a curva de oximetria, e tu vê a saturação, e tu vê que o paciente está indo bem do ponto de vista da oxigenação, mas tu também pode captar coisas que podem traduzir, digamos, sinais químicos e elétricos que vão te dar curva arterial, dados de oxigenação, de frequência cardíaca, de função renal, de atividade de óxido nítrico a partir da oscilação de parede, de vasodilatação dessa parede, né? E inflamação. Então, como ele mostrou nesse exemplo, dessa aula que eu recortei essa figura do slide dele, a gente vê, por exemplo, que pacientes sépticos e não sépticos têm curvas parecidas quando eu olho, por exemplo, isoladamente para a frequência cardíaca, para a saturação e curva arterial. Mas quando eu integralizo, quando eu integro essa informação, como vocês estão vendo aqui à direita, eu consigo separar quem é séptico e quem não é. E como vocês viram, e dentro do que foi dito antes também, dentro da individualização que a gente oferece para o doente crítico, a gente sabe que hoje a própria terapia nutricional é diferente do paciente que tem sepsis e que não tem, em termos da velocidade, da evolução da oferta proteica e da quantidade das calorias como um todo. Ou seja, quanto mais eu tenho de elementos do meu doente, mais eu conheço ele, mais eu acerto na minha terapia. E a terapia dentro daquilo que a gente sabe, né, hoje. Menos é mais, e talvez, em muitos contextos, muito menos é muito mais. Glicose foi, digamos, é impossível ter uma mesa que não revise glicose, ela não trouxe muitas novidades, tá? Lembrando que os piores desfechos estão ligados a partir das 3 apresentações, as 3 disglicemias ligadas, digamos, ao metabolismo da glicose do doente crítico, a glicose alta, a glicose baixa e a variabilidade elevada da glicose. As 3 coisas, independentes uma da outra, são ruins para esses pacientes. Agora, um detalhe, ó, individualização. Por exemplo, a variabilidade da glicose e a incidência de hipoglicemia vai estar marcando muito mais piores desfechos em relação a isso a populações de doente cardíaco do que não cardíaco. E, inclusive, para também pacientes sépticos, ou seja, eu tenho que cada vez mais individualizar minhas terapias e conhecer o seu paciente mais na individualidade e nas peculiaridades da manifestação das suas doenças que levaram a ele a internar na UTI. Uma coisa interessante, que eu tinha lido muito pouco, aproveitei para ler mais, assistir isso mais vezes no congresso, é a diabetes adquirida na UTI. Por exemplo, o paciente não tem pré-diabetes, não tem diabetes, desenvolve hiperglicemia de estresse, talvez ele tenha uma forma sutil e não detectada de pré-diabetes, mas o fato é que ele sai diabético da UTI quando sobrevive. E isso aumenta a incidência de diabetes pós-doença aguda em até 2 vezes, 2 vezes e meia. Ou seja, a doença crítica, além de tudo, também é um fator de predisposição para alguns pacientes para manifestar diabetes. E dentro dessa individualização, de novo, que eu estou falando, que o Luciano falou, tá? Eu tenho que entender que alguns pacientes são mais susceptíveis, como os cardíacos, por exemplo, às desastrosas consequências da hipoglicemia, tá? Eu tenho aqui, eu acho até... e isso é importante, ó. Lá atrás, em 2009, o Nice Sugar, né, que mostrou que controle da glicemia, sim, é importante, e a gente sabe isso, e cada vez, todo congresso isso fica mais claro, e cada congresso que passa, nesses últimos anos, mostra que isso é bom, mas isso é melhor ainda quando tu individualiza o contexto. E quando tu olha lá para 2009, no Nice Sugar, tu vê, nesse focus plot aqui desse estudo, que existem contextos assim que favorecem até que tu mantenha uma glicemia e te arrisque, por exemplo, com insulina, a ter hipoglicemia, ou o risco mais alto de hipoglicemia, porque o benefício é muito grande. Sabidamente em doentes com trauma ou usando corticoide. Aí a gente lembra dos Covids, aí eu tratei muito Covid esse ano, e Covid com hiperglicemia secundária também a seu estado, digamos, adrenérgico aumentado e a
a sua condição de estar recebendo corticoide para SARA, né? Então, talvez eu tenha, digamos, revisitado essa literatura e lembrado da atenção que eu dava e voltei a dar para tentar separar o joio do trigo, ou seja, eu tenho pacientes que têm maior risco para hipoglicemia, como os cardiopatas isquêmicos e doenças cardiológicas em geral, e eu tenho pacientes com trauma que se beneficiam de um controle estrito da glicemia muito mais do que pacientes com sepse abdominal, por exemplo, que deve sim ter o controle glicêmico, mas não naquele nível, preconizado em 2001 e 2006 pelo grupo da Vandenberg. O fósforo, né? O fósforo tão badalado aí por algumas publicações recentes e alguns influenciadores da terapia intensiva, tá? Eu vou tentar resumir aqui. Parece ser muito importante, né? A gente mede fósforo inorgânico quando a gente está medindo no laboratório, mas a gente pensa em fosfato quando a gente está tratando esses pacientes. A gente tem aqui nesse losango aqui valores que são preconizados digamos, na presença de doença crítica, né? E a gente não sabe muito bem porque esses estudos são antigos, a gente está pegando emprestado desses estudos, mas talvez valores menores do que 0,65 milimol por litro de fósforo inorgânico seja patológico, de muito maior risco para o doente crítico, tá? Deixa eu passar aqui. Mas uma coisa é muito importante em relação à hipofosfatemia, tá? A gente tem que aprender, talvez a gente tenha que desenhar estudos para definir o que é o valor de hipofosfatemia dentro de UTI. Porque os estudos comparam, às vezes, abacaxi com morango, são valores diferentes com desfechos diferentes, tá? Mas uma coisa que é uniforme é o paciente que está começando a suportar a terapia nutricional e tem hipofosfatemia ligada à realimentação. Isso pode acontecer próximo da metade desses doentes. E talvez aí eu tenha um impacto maior. Porque parece que a hipofosfatemia, mesmo muito baixo na largada, não se associa a pior desfecho. O que se associa é a variabilidade em diferentes momentos do tratamento do doente. E aí a minha necessidade de monitorar e corrigir. E como apresentou a Matt Berger, quase metade das pacientes que tratam doentes críticos em UTIs, digamos, gerais, não monitoram como deveriam o nível de fosfato dos doentes, tá? Cálcio também é uma coisa muito falada e discutida, ela tem vários apelos, como tem nesses boxes aqui, para que a gente se preocupe, mas o fato é que a natureza é sábia, como disse o Arthur Van Zanten, ele se ajusta rápido à agressão e a gente raramente vê, digamos, situação, por exemplo, com hipercalcemia. A gente vê mais hipocalcemia. Não tanto quanto a gente imaginava que ia haver num estudo bem recente que ele está apresentando agora, ele vai apresentar esse estudo, está em fase final de elaboração, em que ele viu que era um pouco mais prevalente a hipocalcemia definida como menor do que 1,2 milimol por litro na UTI, e que o valor da hipocalemia, digamos, a presença da hipocalcemia, no ambiente da terapia intensiva não se correlacionou em 180 dias com pior desfecho, mas a correção sim, como está aqui. Então, a gente não sabe muito bem o que a gente está fazendo quando está corrigindo com cálcio. Talvez a gente tenha que segurar um pouquinho e lembrar sempre da frase famosa e atual dos últimos anos da terapia intensiva, menos é mais, né? Tolerar menos. Não se aventurar em área muito cinza, em que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. A vitamina C é quase sempre massacrada, e especialmente nas últimas revisões que foram apresentadas nesse congresso, mas agora, na figura da Angelique Deman, ela apresentando um dispositivo de beira de leite que pode medir a vitamina C e que pode nos auxiliar a reconhecer os pacientes com realmente hipovitaminose e que mereçam tratar a vitamina C, a partir de todas as coisas que se falam na literatura em relação a benefício de tratar a vitamina C, dar a vitamina C para sepse, por exemplo, né? Muitos tutoriais sobre isso e aquilo. Aqui é um tutorial como nutrir um paciente grave. Aqui eles falaram sobre um paciente com pancreatite, mas o importante é que dessa apresentação, tu tem que ter processo e protocolo na tua terapia intensiva, como o Luciano falou de uma maneira geral nas nossas UTIs. A gente tem que ter as coisas protocoladas, a gente tem que seguir processo. Senão vira casa de mãe Joana
e a gente não sabe muito bem para onde é que a gente vai parar. E nós temos que monitorar o balanço energético, porque nesse caso ficou claro, ela mostra isso, que o não monitoramento adequado do balanço energético, e um balanço energético que foi muito negativo, pode, e tem sido atrelado a outras publicações, se associar a pior desfecho. Quando a gente dá dieta para o paciente, a gente tem que ter certeza que ele ingeriu aquilo, que a dieta foi comida, que a dieta integral foi administrada. O balanço energético negativo e proteico é um veneno para essa população, especialmente o doente que está se encaminhando para ser um doente crítico crônico. Eu sei que eu tenho 1 ou 2 minutos, então eu vou focar aqui numa coisa que eu achei bem importante, que é os alvos de terapia na sepse. A gente sabe, e isso tem, digamos, sido pautado com estudos como foram o EPANIC, em que até havia autofagia, que é uma coisa difícil de se comprovar à beira de leito, que é uma oferta proteica muito vigorosa no início, pode ser deletéria. A gente sabe que do PR Singer, por exemplo, que uma oferta U calórica é ruim, muito pouco é ruim, muito é ruim, mas a oferta proteica parece que muito excessiva no início, talvez não seja tão boa como a gente imagina, e tem esses estudos do Peter Wages, como está nesse gráfico em azul, tá? E nesse estudo desse grupo também, mostrando que a oferta escalonada de proteína, nos primeiros 2 dias, 3 dias, nos próximos 3 a 4 dias, e depois de 7 a 10 dias, oferta mais baixa, intermediária e mais alta, se correlaciona com o melhor desfecho. E isso talvez esteja ligado a coisas que o EPANIC preconizou e imaginou que pudesse estar implicando lá atrás, que é a autofagia. E isso realmente está implicando em mortalidade. Talvez a gente tenha que, de uma vez por todas, parar com essa história de minha meta em 3 dias é 2,5 gramas quilo de proteína e 25 calorias por quilo, e começar a tratar com nutrição em fases. Os primeiros 3 dias, os próximos 3 dias e os outros 3 dias. Aqui mostrando que o joio e o trigo não se misturam, né? Paciente com sepse e paciente sem sepse, mostrando comportamentos diferentes para diferentes ofertas de proteína, e parece que uma oferta muito vigorosa de proteína mais cedo para o paciente sem sepse é pior ainda, né? Então a gente tem que saber o que a gente está tratando e saber que nem sempre uma coisa muito grande de uma coisa que é sabidamente boa vai ser boa no final. E eu acho que podemos ficar por aqui. Uma coisa importante, terapia nutricional otimizada nas UTIs, para aprimorar processos e a equipe multiprofissional. Equipamento é bom quando te ajuda. Equipamento não pode ser, digamos, usar calorimetria e fazer com que o cara fique meia hora refazendo e fazendo uma medida de calorimetria. Tu vai somente levar a equipe ao burnout, né? Eu acho que, resumindo, é isso. A essência do que eu queria falar é importante. Como então mensagem, né? Dieta intermitente versus dieta contínua, diferente de uma situação em que eu estou ativo no dia e dormindo de noite e no repouso. Na terapia intensiva eu não tenho essa dicotomia noite e dia evidente, eu tenho todo o reajustamento de hormônios, né? Que dão impulsos e quantidades anormais, e talvez as dietas contínuas não sejam benéficas em todos os pacientes, mesmo valendo para as intermitentes. A gente não sabe muito bem qual é a melhor, mas parece que em alguns contextos a dieta em bolos ou intermitente ou um jejum de algumas horas pode trazer benefício para esse paciente, de novo, especulando em cima da adequação de autofagia. Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Não sei se agora quem vai fazer o encerramento. Eu vou descompartilhar aqui a minha... Tá, isso. Excelente apresentação, muitos elogios. Agradeço ao doutor Luciano, agradeço ao doutor Sérgio. Foi um pouquinho corrido aí no final, né, doutor Sérgio? Mas acredito que mensagens importantes foram deixadas, sim. É que o Luciano é muito egoísta e ficou com 2/3 do tempo, né? Mas ele tinha... mas a parte dele era mais complexa mesmo, e ele foi muito bem. Os tempos foram respeitados, os tempos foram respeitados. Não, eu nada, nem... Mas vamos lá. Muito elogio também aqui no chat, viu, doutor Luciano? Tanto do nutricionista como de médicos também. Mas eu queria... Na verdade, só colocar alguns pontos. Acho que a gente tem pouquíssimo tempo, então a gente não vai conseguir fazer muitas perguntas, mas agradeço a participação de todos que se mantêm conectados até esse momento.
E o senhor abordou vários pontos, né? Mas eu trago muito como uma mensagem muito importante falando sobre a segurança psicológica. E isso traduz uma questão de qualidade de segurança para assistência, para a segurança do paciente. E lhe pergunto, qual a sua sugestão para conhecer melhor e monitorar essa segurança psicológica dentro da equipe da UTI? Como um gestor mesmo, como é que a gente poderia sugerir para as pessoas monitorar isso, já que isso reflete tanto na diminuição de efeitos adversos, de eventos adversos, né, nessa segurança do paciente? Tem diversas formas de você conseguir melhorar esses aspectos, né? Então, então, assim, por exemplo, a MIB tem um curso chamado Construindo UTI de Alta Performance, não é isso, Sérgio? Isso aí. E esse curso ele te dá boas ideias em relação a como gerir um time, né? Tem também, como eu indiquei na aula, alguns artigos, algumas autoras que são capazes, que passam essas informações, né, falam especificamente sobre segurança psicológica. Então, eu acho que fundamentalmente é buscar informação, né? O primeiro passo para você melhorar essa performance do seu time nesse aspecto é buscar informação, buscar curso, buscar livros e a partir daí tentar implementar essas diversas atividades no dia a dia, né? Então, por exemplo, você tem outros cursos também que se chamam o próprio CRM, né, que é Crew Resource Management, que também fala sobre o atendimento do time, melhora da segurança do atendimento do paciente. Então, acho que é fundamentalmente através da educação, sabe? Você ver exemplos de outros serviços que já implementaram esses aspectos da segurança psicológica, do trabalho em time, tudo isso, passar um tempo nesses lugares aprendendo qual foi a experiência dessa equipe. Eu acho que tudo isso faz parte de um bom cuidado ao paciente crítico. Obrigada, excelente. Obrigada mesmo. E para o doutor Sérgio, vamos trazer aqui, pensando até mesmo nessa visão, doutor Sérgio, da medicina de precisão, mas quando a gente fala e linka isso para a terapia nutricional, acho que a gente também tem buscado, né, a segurança do paciente ou uma terapia nutricional mais segura. E dentro do seu ponto de vista, analisar essa parte da terapia nutricional nas fases, né, do doente crítico. E separando também, talvez estratificando até mesmo o tipo de sepsis para o não séptico e para o séptico, a gente vai dar uma forma de tratamento. Queria que o senhor pudesse, talvez, porque ficou bem assim no final da aula, dar um gancho mais aí dessa importância e também de menos é mais, por exemplo, então a gente vai dar também menos caloria para esses doentes e um pouco, talvez, mais de proteína no segmento das fases, né, sendo gradual e progressivo. O que é que o senhor poderia mais acrescentar nesse ponto de vista, pensando até mesmo que estaria linkado até isso mesmo, né? Uma nutrição segura ligada a uma medicina aí mais precisa no futuro. Eu sei que a gente falou aí de fenótipos, o doutor Luciano colocou muito bem isso. Acho que a gente caminha também para isso, né? Na terapia nutricional, com a epigenética, nutrigenômica. Mas me fale, linkado a isso, uma terapia nutricional às fases. Como é que o senhor hoje maneja isso? Não sei se o senhor usa a calorimetria indireta, acho que falaram também um pouco sobre isso no congresso. Acho que tu mesmo, Ângela, já resumiu muito bem. É exatamente isso. Tu foste brilhante aí, tá? Eu não uso a calorimetria indireta, como eu falei antes, nós estávamos conversando antes de começar, né? Que a gente está construindo isso lá nos Moinhos de Vento, né? Acho que existe uma boa chance de ter, isso vai ser um diferencial. Mas a calorimetria indireta, e também não pode ser uma calorimetria indireta dessas, como foi falado no congresso, por exemplo, que perde calibração, que tem que refazer e dá um resultado que leva muito tempo para tu ter. Tu tem que ter um resultado dentro da linha do que o Luciano falou, né? Tu coloca, faz uma medida e em poucos minutos tu tem uma noção exata de quanto caloria aquele paciente queima, o quanto que eu não posso dar para botar overfeeding. Como ficou muito em cima do meu tempo, os últimos slides eu tinha os gráficos de aulas que eu compilei do Arthur Van Zanten, né? De oferta e da própria Matt Berger, de uma oferta muito excessiva no início de proteína e caloria, se somando à usina de força que nós somos na terapia intensiva, quando a gente está entrando numa UTI nos pelos 24, 48 horas, a gente certamente tem o risco do overfeeding.
E o overfeeding, com todas as coisas ruins que estão teóricas atreladas a ela, ou as coisas que já sabemos que são realidades, né? A gente sabe, por isso, dentro dessa linha que menos é mais, que nessa largada, tu conter a oferta calórica e ter uma oferta proteica não tão vigorosa, porque isso é uma novidade, falado até na última Aspen, em janeiro, né, numa palestra muito boa do Robert Martindale, em que ele enxergou isso como uma coisa que vai realmente ficar, né? Tu separar as fases em que tu tá da terapia intensiva para planejar a oferta proteica, porque, por um lado, tu não quer o balanço energético negativo, mas, por outro, tu não quer o overfeeding, todo o estresse oxidativo que ele leva, e tu também, e manifestações da hiperglicemia, todo esse contexto ruim, e tu também não quer coisas que estão atreladas na teoria da redução da autofagia, o que vai implicar em imunossupressão com hits inflamatórios e reinfecções, e recidiva, sepse recidivada, né? Com inflamação persistente. Então, só a tecnologia no futuro e o conhecimento da fisiopatogenia, o conhecimento da informação, o questionamento diário nos rounds, né? As pessoas lembrando e tentando oferecer maneiras de a gente conseguir medir isso, né? Pode fazer com que a gente seja mais benéfico do que maléfico na construção das nossas terapias. Meus últimos slides eram também de uma aula do Arthur Van Zanten, que ele estava falando sobre como a gente não sabe nada num doente, pensando em nutrir numa fase bem aguda, numa fase mais intermediária, numa fase de convalescença, numa fase crítico-crônico. Quando a gente está olhando para as ofertas proteicas que a gente dá, a quantidade de caloria e como a gente vai administrar a dieta para essa população, a gente pega conhecimento emprestado da geriatria, de diretrizes da oncologia, pacientes com caquexia e câncer. Não tem nada, está caindo de maduro isso para a gente publicar e tentar entender e pesquisar o comportamento metabólico e de composição corporal e de restituição, digamos, de massa magra em cima da terapia nutricional do doente crítico crônico. A gente não sabe absolutamente nada sobre isso. Tudo é emprestado e tudo é imaginado. Tentando usar o bom senso e o que a gente imagina que seja o melhor para o doente, né? Respondi, Ângela? Respondeu, doutor Sérgio. Obrigada. A gente vai falar uma última pergunta, mas também queria fazer um adendo aqui, viu? A Mari Lemos disse desde o início, estava super ansiosa, estava aqui no chat para começar a ver aí o doutor Sérgio Lois a falar. Obrigada, Mari, pela sua participação. Beijo, Mari. E ao doutor Luciano, uma última pergunta aqui, doutor Luciano, da doutora Sara, ela não se identifica dizendo o hospital, mas ela pergunta, gostaria de saber qual a disponibilidade dos biomarcadores citados nos hospitais do Brasil hoje. Essa pergunta é muito boa, né? Na prática, a medicina de precisão ainda na terapia intensiva, ela está longe do contexto clínico. Então, assim, falta muito ainda para a gente ser capaz de usar esses biomarcadores para estratificar paciente. Isso é muito mais o que deve acontecer no futuro, né? Eu desconheço ainda, inclusive, hospitais do mundo mesmo que usem efetivamente esses marcadores como alvo da terapêutica, como alvo do diagnóstico, né? como estratificação de risco de doença. Então, ele é muito mais como um spoiler do que vem por aí, né? Do que efetivamente como algo que já está incorporado na prática clínica. No Brasil, certamente, nenhum lugar faz, até porque deve ter muita dificuldade do ponto de vista de fonte pagadora, seja Sistema Único de Saúde, seja saúde suplementar. Então, é impraticável fazer isso hoje em dia, mas isso vai chegar. Do mesmo jeito que a troponina era impraticável há vários anos atrás, e agora, hoje em dia, a procalcitonina antes do Covid era menos usada e agora é mais usada, esses biomarcadores também vão chegar. Então, a gente tem que já começar a entender, começar a interagir com esse novo paradigma aí do cuidado do paciente crítico. Luciano, dentro disso, a metabolômica das fezes do doente também. Exato, também é outra coisa super interessante que deve ser, assim... De onde veio, né, a história do transplante fecal, né? Isso aí. Exatamente do estudo da microbioma, né, da microbiota, do microbioma desses pacientes. Então,
com certeza isso vai mudar muito as nossas intervenções. Uhum. Até São Paulo virar uma cidade Blade Runner, isso vai mudar bastante. Obrigada, né, a todos que permanecem aí conectados conosco. Obrigada, doutor Luciano. Obrigada, doutor Sérgio. Acho que é isso, a gente caminha para a medicina de precisão, para a nutrição também, também de precisão, podemos dizer assim, uma nutrição também mais efetiva, mais segura. Esse é o caminho do futuro. E estamos hoje, aqui, nós três aqui reunidos, mas todos vocês aí conectados para construir esse futuro. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado.